6 de junho começou uma era importante aqui para a área da medicina, para a área da saúde do Vale do Taquari, porque começou o atendimento em alta complexidade, e aí nós estamos falando de atendimento, de consultas, mas também depois veio já a acontecer a cirurgia em traumato-ortopedia em alta complexidade. Estrela alta complexidade, Encantado em média complexidade. E era uma reivindicação da comunidade local, porque a gente sabe, e falamos muitas vezes aqui na nossa programação, a dificuldade que muitas pessoas tinham em ter que ir para Canoas para ter esse tipo de atendimento, e pior, muitas que estavam na fila há anos e não eram chamadas. Então a gente convidou, justamente para falar desse primeiro mês de atendimento em traumato-ortopedia em alta complexidade, no Hospital Estrela, no município de Estrela, aqui na nossa região do Vale do Taquari, até porque atende pessoas de toda a nossa região. Johnny Locatelli, ele que é o gerente administrativo do Hospital Estrela, e Celso Kaplan, o Lelo, secretário da Saúde de Estrela. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à programação da Rádio Independente. Bom dia, bom secretário. Dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom Johnny, dia. E a todos os ouvintes. Tudo bem, Johnny? Tudo certo, Ricardo. Bom dia. Bom dia. E aí, eu imagino que vocês ainda estão talvez aterrissando, né? Sentindo, claro, a diferença já, os primeiros impactos, mas é uma grande conquista que a gente tem para a região. Eu quero saber na prática como é que está acontecendo, né? Os feedbacks que vocês têm recebido certamente de muitas famílias que estavam com problemas já há alguns anos. Bem, Ricardo, eu acho que eu vou falar um pouco primeiro da questão da Secretaria de Saúde, enfim, os municípios, que foi um trabalho bem importante. Eu acho que tudo isso nasceu da vontade também dos municípios, dos nossos prefeitos e da vontade do Hospital Estrela da Rede Divina Providência em aceitar esse desafio juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde. Isso tudo foi uma construção que a gente deu um passo muito importante. Eu acho que para a região nós não ainda conseguimos ver a olhos nus, né, o que realmente vai acontecer, o que está acontecendo já, mas os primeiros sinais começam a aparecer. Eu acho que ontem ainda conversei com os secretários da nossa região, que eu quero aproveitar também e deixar um grande abraço para todos os nossos secretários municipais de saúde, que devem estar na escuta, porque eles também são uns lutadores conosco, o grupo técnico e todos os 37 municípios, onde a gente fez um trabalho muito importante da construção. Porque isso tudo tem um trabalho muito grande, que foram quase 6 meses, né? Johnny sabe também, de articulação, de saída de Canoas para cá e também um aceite por parte do hospital e dos municípios. E aí nós construímos algo a mais, que agora nós temos também, além da alta complexidade em Estrela, nós temos a média em Teutônia, a média em Encantado e a média também em Estrela. Então nós ampliamos com Encantado junto, mas isso significa que é um conjunto também de grandes articulações para a gente poder avançar também na média complexidade, que também é um setor importante que muitas vezes se confunde com a alta complexidade e a média. Tendo agora 3 referências boas para a média, nós vamos também começar a avançar nessa fila de espera imensa que nós temos. E agora, com os números, que eu acho que aí o Johnny já pode trazer alguma coisa, da alta complexidade, que era o maior gargalo, o maior problema que nós temos aqui e o maior pesadelo que muitos secretários estão vivendo e vivem ainda, para onde eu vou mandar quando não tem mais referência. E isso agora, Rita, nós conseguimos ter uma visão. É lógico que a gente tem ainda um caminho a seguir. Nós estamos ainda discutindo os fluxos com os municípios, com o hospital, mas ainda temos a urgência e emergência, alguma coisa que é referência Canoas, onde nós estamos tendo aí diversos problemas com o encaminhamento. Mas traumato-ortopedia? Ainda Canoas? Porque nós temos alguns casos de politraumatizados, casos complexos, que eu acho que o Johnny também pode colocar, que são encaminhados porque você tem que saber, Ricardo, que nós temos aqui, nós aceitamos a alta complexidade de cirurgias eletivas. Mas acontece, se o Ricardo tem algum acidente, o hospital de Lajeado vai estabilizar e vai dar o segundo tempo, vai para a Estrela. Mas se é casos complicados, que o município não tem nenhuma referência de hospital,
politraumatizados, ainda não foi repassado para nós totalmente esses recursos de urgência e emergência, porque a unidade de Canoas hoje ainda é referência para isso. Mas, Ricardo, nós estamos praticamente, né, Johnny? O hospital está dando suporte e os hospitais da região. O primeiro tempo nós resolvemos aqui e o segundo tempo vai para o Hospital Estrela, que talvez o Johnny possa explicar melhor ainda o que é primeiro tempo, o que é segundo tempo, que vocês também têm uma confusão. Eu acho que esses detalhes seriam importantes, inclusive a alta complexidade, a média e poli, né? Daqui a pouco a gente não sabe exatamente na prática, na pessoa, o que isso significa, né? Até antes de falar sobre os números desse primeiro mês aí, Johnny. Esse é um assunto que causa ainda bastante desconhecimento e a gente está justamente trabalhando nesses entendimentos e nesses fluxos até para ter um entendimento coletivo de igual forma entre todos, né? Mas primeiro, a alta complexidade é aquele procedimento mais complexo, né? E são algumas áreas, principalmente quando tem fratura de quadril, né? Então, aonde mexe parte de quadril, joelho e ombro. Isso é queda? Ou alguém que já tem algum problema há mais tempo? Bacia, quando tu quebra a bacia, a pelve, acetábulo, o encaixe aqui do fêmur com a bacia. Então, são cirurgias muito complexas que necessitam um material especial de maior valor, assim, de maior custo, né? São as próteses. Então, esses são casos de alta complexidade de urgência. Por que precisam ser feitos em centros maiores? Porque precisam uma equipe maior para fazer essa cirurgia. Como é casos de urgência, elas precisam não só apenas o cirurgião da traumato junto, né? A própria questão do politraumatizado, quando tem mais de uma fratura e junto com as fraturas tem as lesões vasculares, né? Então, junto na cirurgia, muitas vezes precisa do vascular, precisa do neuro, né? Precisam outros especialistas, tem caso até com cirurgião plástico que precisa entrar nessas cirurgias. Então, são esses os casos que são referência no HPS de Canoas, né? Os politraumatizados grave, as cirurgias mais complexas de pelve, de quadril, que são um número muito pequeno, mas acontece. Né? A fratura de fêmur, de braço, de pé, de mão, né? Isso tudo fica dentro da média complexidade e é feito nos hospitais aqui. De média pode ser até Encantado Teutônia. e Teutônia, né? Além de Estrela. Teutônia, Vila Lajado, o próprio Hospital de Lajado atende aos seus municípios a média complexidade. Né? E a alta complexidade em Estrela, compreende o que exatamente? A alta complexidade Estrela, então, são as cirurgias eletivas ou cirurgias de segundo tempo. Eletivas, né? Para quem não está acostumado com o termo, é aquela que não é urgente. É aquela que pode ser marcada para daqui a algum tempo, né? Isso. De preferência que não seja muito tempo, porque tem pessoas que ficam anos na fila, mas é isso. Exato. Então, são dois tipos de cirurgias eletivas, né? Então, essas clássicas eletivas que os pacientes ficam na fila, né? Não tem nenhum risco de não fazer uma cirurgia de forma imediata, e aí a gente percebe pessoas que estão já há 5, 10, até 15 anos esperando, né? É longe do ideal. Então, esse é o grande volume de pacientes que vieram para a Estrela, né? E tem as cirurgias de segundo tempo, também de alta complexidade, que são esses casos que os pacientes são atendidos na urgência, no seu hospital ou no seu município, e eles precisam de uma cirurgia, uma segunda cirurgia, um segundo atendimento em 15 dias, no máximo 30. Né? Que esses são os casos que o Hospital Estrela já está dando retaguarda para a região. Então, cirurgias de segundo tempo. O hospital local estabiliza, atende, faz o primeiro atendimento da urgência e depois é encaminhado para o Hospital Estrela. O que está indo para Canoas hoje, então, é a cirurgia que precisa ser feita antes desse período. Exato. Sabe, dentro de uma semana. Aí Estrela não tem hoje essa condição, ou tem a condição e está negociando, só falta vir o recurso do Estado? Na verdade, hoje ele necessita de um investimento muito maior, até em disponibilidade de profissionais, de equipe. Era o nosso primeiro cenário que foi apresentado para o Estado, mas por questão de viabilidade financeira, de custeio, até de envolvimento com Canoas, foi optado em primeiro fazer o trabalho dos procedimentos eletivos para se pensar depois, num outro momento, evoluir para a situação. Frente, não é para agora. Não. Ricardo, eu acho que isso é importante, nós também deixar claro para os nossos ouvintes e vocês também.
Essa é um trabalho que as próprias secretarias, juntamente com os municípios, vão fazer a partir de agora. O que nós não tínhamos? Nós não tínhamos aí também nem um dado real e concreto do que era a necessidade. Eu acho que nós, daqui a um ano e meio, talvez, nós podemos voltar esse trabalho para mostrar a produção que existe, aquilo que foi negado, e para dizer a verdade, o Johnny sabe, nós até hoje, desde esse mês, eu não sei se nós conseguimos encaminhar ainda um para Canoas. Foram todos eles nem aceitos ou voltados para nós fazer aqui. Então, esse é um problema. Nós agora marcamos já para o dia 17 uma reunião com Canoas, os secretários municipais, prefeitos, com a coordenadoria, para a gente conversar sobre esse stop, que a gente chama, que é as urgências e emergências, casos graves, que nem isso nós estamos tendo resultado mais lá, só que o recurso hoje está alocado para Canoas. Tá, mas hoje não está em discussão isso. Não. Para vir para a Estrela. Não é uma coisa para... A discussão vai ser posterior, mas Certo. isso é uma questão que nós temos que também trabalhar, porque é um investimento maior. Isso era a primeira proposta que nós apresentamos, mas como isso já foi de antemão colocado que isso não seria possível em primeira mão fazer, a gente optou por iniciar com as cirurgias eletivas. Mas se o Estado sinalizar com essa verba vindo para cá, aí ok. Com O hospital certeza, eu Estrela acho que o teria essa hospital condição. vai ter condições, porque tendo uma equipe técnica e estrutura como nós temos que comprar, talvez, o hospital tem que comprar alguns equipamentos, coisas desse tipo, mas isso seria uma forma de, daqui a um ano, a gente já ter isso programado. Mas o importante é que hoje nós temos um hospital que tem condições, e eu acho que a retaguarda dos hospitais da região que a gente está notando. Vamos pegar de exemplo, ontem de noite nós tivemos um que em município de Santa Clara teve fratura de tornozelo. Teve seu atendimento aqui no Hospital Bruno Born, foi para casa, hoje já vai encaminhar para o Hospital Estrela entre 15 a 30 dias para fazer a cirurgia. Pelo menos nós temos um caminho, uma solução a curto prazo para não nós ter aí, muitas vezes, as pessoas indo para Canoas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e nada. Então, essa questão eu acho que nós vamos resolver. É lógico, eu acho que o Johnny também pode falar isso, nós temos que pedir também a compreensão dos pacientes, das pessoas e de todo mundo que está nos escutando, que isso em um mês não se resolve. Nós temos uma fila de espera de mais de 1.700 pessoas de primeira consulta, 900 cirurgias eletivas. Isso é um volume enorme, mas eu acho que agora que a carroça está andando, a gente vai ajeitando as melancias. E com isso, a gente tem uma visão e começa a ter ânimo que as coisas funcionam. Equipe formada, hospital de referência, a média complexidade com seus pontos encantado iniciou, acho que agora dia 17, né, pelo que eles nos colocaram. Então, nós vamos ter um trabalho na região para os 37 municípios organizado. É lógico que a gente tem que pedir a compreensão de que tudo não é como a gente Não resolve gostaria, tão, né? E nesse primeiro mês, o que já podemos falar então de números? Deixar o Johnny falar um pouco. Esse primeiro mês, então, o nosso foco inicial justamente era atender os pacientes que estavam muito tempo na fila de espera em Canoas, né? Pacientes que estavam já com cirurgias previstas de quadril, prótese total de quadril, prótese total de joelho, que são as cirurgias de alta complexidade eletiva. E aí a gente escutou muitas histórias, né, de pacientes até que tinham perdido a esperança de fazer a cirurgia, já tinham até desistido, né, e se sentiram agora reanimados em voltar, né, a ter a chance de fazer esse procedimento. Então, nesses primeiros 30 dias, foram ofertadas 290 consultas, né, aos profissionais. E aí foram 153 cirurgias, consultas, na área de joelho e 63 consultas na área de quadril, né? Então, que são a grande fila de espera. Então, já estamos programando algumas cirurgias, né? Aconteceram 4 já no mês nesses últimos 30 dias, e agora, a partir do mês de julho, começa a ter um fluxo maior de cirurgias também. Essas 4 em quais As 4 foram quadril. 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 Qual eram os números
Canoas? Em relação a esses Vieram atendimentos de aqui, nós estamos- Canoas uma lista de espera de pacientes de 653 pacientes. Não, ok, mas foram 290 consultas no primeiro mês aqui em Estrela. Quantas eram realizadas por mês lá em Canoas? Não tinha isso bem claro, Não tá, tem, né? Ricardo? Não tinha essa informação de consultas, de cota, então isso estava muito sem essa informação. Então, os municípios não tinham esse acesso, porque não havia uma cota clara para o Vale do Taquari. Como eles atendiam 175 municípios, a cota era para todos. Também é um universo bem maior, né? Mas, Celso Ricardo, eu acho que é Kaplan- importante nós colocar aqui o que existe de consultas, cirurgias de média e alta. Nós temos mensalmente uma cota de 702 ou 4? 704. 4 consultas mês. Então, eles fizeram 290. Então, nós já sobramos do mês passado para esse mês mais algumas consultas. Esse mês dá O para fazer mais porquê de que 1.000. as pessoas vão dizer assim, mas como é que não fizeram as 700? Gente, nós estamos iniciando um serviço, organizando toda, e os municípios tinham problemas, por quê? Nós devolvemos aos municípios todos os nomes, muitos falecidos, muitos que já tinham feito cirurgia e muitos não estavam sendo localizados. Então, isso tudo levou um período, as próprias secretarias agora começaram a ativar essas pessoas. Então, a proposta, eu acho que o próprio hospital tem uma proposta de que haja um mutirão maior de consultas, porque nós temos que ter um diagnóstico do que nós estamos aqui enfrentando. Qual é a prioridade? Nós sabemos que quadril e joelho é o maior problema que nós temos aí na região. Então, nós vamos ter que focar muito nessa questão, mas eu acho que tendo aí 704 consultas mês, tendo 16 cirurgias de alta complexidade, onde nós, por ano, às vezes chegávamos a 8 da região em Canoas, de 8 por ano para 16 ao mês, muda a A conversa. partir do mês que vem, provavelmente já é 16? Eu acho que com Acredito certeza, que sim. porque eles têm metas a cumprir, o hospital Tá. também. Pois é, E enquanto que vai mais aumentar, 42 de média só em Estrela e Teutônia. São 30 em Teutônia e 30 em Cantato. Então, vocês veem o que muda para a região onde nós tínhamos somente 30 Cirurgias, isso. cirurgias de média. Nós estamos falando de mais de 100 cirurgias, então. Isso aí. Então, muda. Eu acho que o Estado mostrou sua vontade com a região, mas nós também temos uma responsabilidade grande agora fazer funcionar e também com todas as equipes médicas, hospitais da região, fazer isso aí andar. E em Estrela, enquanto que deve aumentar já no próximo mês, tanto consultas quanto cirurgias? O nosso cronograma é chegar no mês de agosto pleno. Né? Então, fazer as 700 consultas, as 16 cirurgias de alta e as 42 cirurgias de média. Não então, em julho ainda, então, agosto. Por quê? Porque a equipe também está sendo formada. Como foi um serviço muito novo, no mês passado a gente tinha 3 profissionais atendendo, esse mês a gente já está com 6 profissionais atendendo. Equipe completa? A partir do mês que vem, então, 8 profissionais atendendo. Então, precisa. é um processo gradual, porque são muitos especialistas em pé, em joelho, tornozelo, Mas já ombro. estão contratados? Sim, já estão encaminhados, né? Então, contratados para início gradual. Então, outra questão é que a referência da média complexidade de Arroio do Meio, que foi transferido para a Estrela, acontece somente a partir de 1º de agosto. Isso. Né? Então, A até pergunta aqui agosto fica, até final de julho permanece em Arroio do Meio. O Valdir Vento, de Estrela. Como vai funcionar na prática se eu precisar de um atendimento nessa área? Vai ser só para quem sofre acidente ou também para casos de artrite por conta da idade e muito comum para pessoas com mais idade? É isso, né? 999-787885. E como ele deve encaminhar, então, a pergunta do ouvinte? Esses pacientes que têm alguma demanda que não são de urgência, o fluxo é sempre via Secretaria da Saúde. Isso. Procura a Secretaria de Saúde do seu município. Nós temos um setor de regulação, onde todas as pessoas são encaminhadas. Lá nós temos aí o sistema, onde as pessoas então vão ser elencadas e depois vai para o sistema, para o hospital. Né? Tá certo, senhores. Celso Kaplan, secretário da Saúde de Estrela, gerente administrativo do Hospital Estrela, Johnny Locatelli. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, né? E que boas notícias, que tenhamos números ainda melhores daqui para frente. A gente sabe que está estruturando todo esse serviço, mas muitas famílias aí agradecendo com certeza. Muito obrigado pela atenção e também aos nossos ouvintes. Espero que a gente ajudou no esclarecimento, mas também queremos nos colocar à disposição, eu pelo menos, o Johnny talvez também,
Se a gente precisar, podemos marcar aí um próximo encontro com mais dados, mas eu acho que é um serviço que vai desafogar um grande fluxo aí que nós temos, mas pedimos às pessoas também um pouco de compreensão, paciência e qualquer dúvida, a melhor entrada para informações é a sua Secretaria de Saúde do seu município. É isso que é o importante. Se as pessoas se informarem bem lá, não adianta ir no hospital, que o hospital não vai ter como resolver isso. Cada um procure a sua Secretaria de Saúde. Importante, atende 37 municípios, né, e não somente os munícipes de Estrela. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o secretário de Saúde de Estrela, o Celso Kaplan, o Lelo, e também o gerente